Você já deve ter ouvido muito brasileiro falar que político é tudo igual. Todo mundo rouba, que a gente não sabe votar, que a gente não tem memória. Mas quem é o brasileiro? O brasileiro, meu amigo, é o João. O João não lembra em quem votou nas últimas eleições, mas vai votar de novo esse ano. Em qualquer um, claro, porque ele acha que todos são iguais. João não é muito chegado em política, e por isso vamos explicar para ele como funciona o sistema político brasileiro. Esse é o Brasil, terra de João. O Brasil é um país que se divide em 3 esferas: a federal, que engloba todo o país, a estadual, que diz respeito aos estados, e a municipal, que são as cidades. Além das 3 esferas, existem 3 poderes que as administram: o legislativo, o executivo e o judiciário. O poder legislativo é aquele que redige e vota as leis. O executivo é aquele que as executa, ou seja, divulga as leis e as aplica. O judiciário é aquele que julga quando a lei não é cumprida. Ao mesmo tempo, um poder fiscaliza o outro. Em cada esfera, o poder é exercido por pessoas diferentes. O legislativo é representado pelos deputados federais e pelos senadores no país, pelos deputados estaduais nos estados e pelos vereadores nas cidades. O poder executivo é exercido pelo presidente da República no país, pelos governadores nos estados e pelos prefeitos nos municípios. O poder judiciário é exercido pelos tribunais federais, pelos tribunais estaduais e pelos juízes. Portanto, para que uma lei passe a afetar a vida de João, o que acontece é o seguinte: o legislativo cria a lei e a aprova. O executivo a publica e fiscaliza sua aplicação. E o judiciário está lá para fazer João pagar, caso ele não a respeite. Então, é assim que as coisas funcionam. Entendeu, João? Não, né? É o seguinte: o legislativo é o poder que se envolve mais diretamente com as leis, justamente porque elas são as ferramentas de trabalho dele. O que ele faz é escrever leis novas e modificar as antigas. Afinal, o mundo muda e as leis também precisam mudar. Além disso, o legislativo também vota a aprovação de uma lei nova ou a modificação de uma antiga. Agora, o processo pelo qual uma lei passa até ser aprovada e entrar em vigor é um pouco diferente dependendo da esfera. Nas esferas municipal e estadual, quem opera o legislativo são os vereadores e deputados estaduais, respectivamente. Não tem muito segredo, pois, via de regra, tudo é criado, discutido e votado dentro das câmaras e assembleias. No caso da esfera federal, é um pouco diferente. Os responsáveis por criar as leis são tanto os deputados federais quanto os senadores. E juntos, eles formam o Congresso Nacional. A diferença é que enquanto os deputados federais representam a população dos estados, os senadores representam o estado em si. Isso significa que um estado com 20 trilhões de pessoas vai ter mais deputados eleitos que um estado com 20 pessoas, mas o número de senadores desses 2 estados vai ser o mesmo. Se não houvesse a Câmara dos Deputados, os estados com mais pessoas ficariam mal representados, e se não houvesse o Senado, os estados com menos gente não teriam voz. É importante que você saiba, João, que o poder legislativo está muito ligado ao executivo por diversos motivos. Um deles é que as leis aprovadas pelo legislativo também passam pela aprovação do executivo. Se o presidente, o governador ou o prefeito não aprovarem alguma lei do legislativo de sua esfera, ela volta para os senadores, deputados e vereadores para alteração. Eles ainda podem insistir na lei e usar recursos para que a lei seja aprovada mesmo sem o executivo, caso haja maioria no Congresso ou nas câmaras. Ou seja, João, sempre que você não gosta de uma lei, não adianta culpar o executivo, porque ela foi criada e votada pelos deputados, senadores e vereadores. Sabe? Aqueles que o pessoal vota sem nem saber quem é ou o que faz. O legislativo também é responsável por fiscalizar a si mesmo e ao executivo. Ou seja, caso alguém do executivo esteja fazendo alguma coisa errada, é pro legislativo que ele tem que prestar contas. É o que acontece, por exemplo, nas CPIs. Tem outra coisa que é importante você saber sobre o poder legislativo. Ele aprova ou não o orçamento do executivo. Sempre que um presidente, governador ou prefeito é eleito, ele tem que fazer um orçamento explicando como vai usar o dinheiro do povo. O legislativo é quem aprova ou não esse orçamento. Se ele não aprovar, o executivo precisa fazer outro. Então, João, basicamente é isso que o legislativo faz. Claro, nunca é só isso. O que eu aconselho a você que vai votar é dar uma pesquisada no site do governo para entender bem como as coisas funcionam. Explicam até como um cidadão pode propor as próprias leis. Hoje a gente vai falar sobre o executivo. Você lembra que o executivo é o presidente, os governadores e os prefeitos, né? E você também lembra que esse é o poder que veta, sanciona e publica as leis. Mas não é só isso que ele faz. Ele também administra sua esfera e faz as leis serem cumpridas. Lembra de como funciona para uma lei ser aprovada? Lembra que isso passa por um monte de gente? Existem muitos senadores, deputados e vereadores no legislativo, mas no executivo existe apenas um representante em cada esfera. E você acha que dá para ele fazer tudo o que precisa sozinho? Não, não dá mesmo. Por isso ele tem seu poder auxiliado por ministérios e secretarias.
Funciona assim: se o legislativo aprovar uma lei que diz que todo cidadão com mais de 18 anos precisa ser vacinado contra a dor de cotovelo, é o Ministério da Saúde quem vai fazer isso ser aplicado. O ministro é nomeado pelo presidente, e em nome do presidente, vai mobilizar os postos de saúde e viabilizar a aplicação das vacinas. Não tem tempo suficiente no mundo para uma pessoa cuidar sozinha de tantos assuntos, como saúde, educação, cultura, segurança e meio ambiente. Por isso, cada uma dessas áreas tem um ministério, que serve como braço administrativo do presidente. O mesmo se aplica nas outras esferas. Os governadores e prefeitos têm à sua disposição as secretarias, e sem esses órgãos seria impossível administrar. Por isso que é tão importante conhecer as ideias e as alianças dos candidatos ao poder executivo, já que são eles que ocuparão os cargos de ministros e secretários. Administrar tudo isso significa também garantir os direitos e exigir os deveres dos cidadãos. É por isso que as escolas, a polícia, os hospitais e os postos de saúde ficam a cargo do executivo. Os cidadãos têm deveres com essas instituições, enquanto elas garantem os seus direitos. Bom, acho que isso já deu uma base. Se quiser se aprofundar mais, dá uma olhada no site que a gente linkou aqui. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre o judiciário.